Gustavo, eu vou falar de maneira breve sobre alguns dos principais pontos do gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Eu vou começar falando que um computador, para ele ter uma funcionalidade, ele precisa se comunicar com o mundo. E ele faz esta comunicação através dos dispositivos de entrada e saída, que podem ser um mouse, um teclado, um dispositivo de som, de imagem, um modem, enfim, dentre outros. E uma das mais fundamentais e complexas atividades do sistema operacional é a questão do gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Complexa porque esses dispositivos eles têm os mais distintos formatos e velocidades. E o sistema operacional ele precisa diferenciar as aplicações de cada um. Para isso, o sistema operacional ele utiliza o conceito de máquinas de níveis. E dentre essas camadas, existe uma chamada de subsistema de entrada e saída. Ele existe justamente para minimizar a complexidade de algumas dessas camadas, mantendo sempre o maior compartilhamento entre os usuários de forma segura e confiável. E uma tarefa importante realizada por esse subsistema de entrada e saída é a bufferização, que diminui as operações de entrada e saída. Outro ponto que vale destacar nesse processo de gerenciamento é a questão dos controladores. Os controladores, eles fazem a comunicação com os famosos drivers. Um drive, ele faz a manipulação de um dispositivo específico e pode ser instalado a posteriori no sistema operacional. Os controladores, eles são dispositivos de hardware, são responsáveis por manipular os dispositivos de entrada e saída. Os controladores possuem memória e registradores próprios. Olá pessoal, meu nome é Pedro Luiz, vou dar continuidade à apresentação do Gustavo. Vamos lá. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, o gerenciador de dispositivo no Windows, o sistema operacional responsável por toda a gerência de entrada e saída de dados e acesso direto tanto ao dispositivo como na memória. É ele que fornece informações gráficas, né, sobre o hardware do seu computador, se está instalado, configurado e como eles interagem com o programa do computador, né? No gerenciador de dispositivo do Windows, você pode tanto atualizar, instalar, reinstalar, desinstalar, alterar, identificar e também desativar os drives. No geral, ele vai ser utilizado para verificar o status do seu hardware. Aqui, por exemplo, no Windows, né, no gerenciador de dispositivo, temos um drive aqui que ele está precisando ser atualizado. Tá com um sinalzinho de exclamação aqui, em forma de notificação, que precisa ser instalado ou atualizado. Já no gerenciador de dispositivo do Linux, ele está ligado diretamente com o kernel, com o código-fonte do Linux. Na família de Linux, ele interage com os dispositivos do sistema de arquivo, chamados de arquivos especiais. Cada dispositivo de entrada e saída, ou I/O, é associado a um nome de caminho, ou seja, um diretório, que no caso no Linux está no /dev. Por exemplo, um disco rígido pode estar localizado no /dev /hd1, o drive dele. Uma impressora pode ser /dev /ip. E a rede pode ser /dev /net. Os arquivos especiais, que são chamados no Linux, podem ser associados da mesma maneira que os demais arquivos. Não são necessários quaisquer comandos especiais, nem call system, chamada ao sistema, né? A chamada read e write, ou seja, chamada de leitura e escrita, não são suficientes. Um exemplo de acesso que poderíamos usar no comando é o cp_file /dev/ip para realizar a impressão de um documento file. O comando ele vai copiar o arquivo para a impressora
o arquivo para a impressora, fazendo com que ela seja impressa. Bom, pessoal, a apresentação foi essa, a referência que utilizamos para fazer o relatório e também realizar a apresentação foi essas aqui.